de processos recebidos pelas turmas criminais do Superior Tribunal de Justiça passou de pouco mais de 84 mil em 2017 para mais de 130 mil em 2021. Muitos desses casos são pedidos de habeas corpus ou recursos em ações penais, como, por exemplo, a ação contra um homem denunciado por furtar 2 steaks de frango. Por incrível que pareça, situações como estas também vão parar no Supremo Tribunal Federal. Em 2022, a ministra Carmen Lúcia absolveu um homem denunciado por furtar 2 garrafas de bebida. Nos 2 casos, os réus foram absolvidos com base no princípio da insignificância. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre esse princípio, sobre quais condutas são avaliadas para tipificar a ação como um crime ou ato ilícito civil, mostrar os casos mais comuns, as consequências e onde o entendimento não se aplica. Vamos ver o que diz a nossa Constituição? A Carta Magna diz que todos são iguais perante a lei, garantindo a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Sobre o tema, eu converso agora com Alexandre Salim, promotor de justiça do Rio Grande do Sul, e com Flávio Leles, defensor público do estado de Minas Gerais. Obrigada pela participação no nosso programa e eu já começo com o doutor Alexandre. Explica para a gente o que significa o princípio da insignificância. Vamos imaginar que um sujeito entra em um supermercado, pega uma mercadoria, por exemplo, um pacote de bolachas avaliado em R$ 5 e sai do local sem pagar por aquela mercadoria. Nós temos, de um lado, a tipicidade formal. O que é tipicidade formal? Nós simplesmente analisamos a adequação, a incidência da norma ao fato do mundo real. Então, sem sombra de dúvidas, aquele comportamento ele vai se amoldar, se adequar ao que está previsto em lei como crime de furto, no artigo 155 caput do Código Penal, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. O comportamento é formalmente típico. Agora, quando nós falamos em princípio da insignificância, nós temos que nos atentar para a tipicidade material. Tipicidade material significa desvalor da conduta e ou desvalor do resultado. Eu já sei que o fato é formalmente típico, mas agora eu tenho que analisar se este comportamento é grave, tão grave que justifique a incidência do direito penal, que hoje, modernamente, é visto como última ratio, última razão, último recurso, último mecanismo. Ou seja, o direito penal só deveria incidir quando outros ramos do direito não conseguirem resolver de forma satisfatória um determinado conflito social. Então, isso é o princípio da insignificância. Flávio, o que deve ser analisado para que esse princípio seja considerado? O tratamento doutrinário do princípio da insignificância, ele não confere para quem precisa, né, no dia a dia, trabalhar com os casos de furto, de parâmetros que possam ser observados de uma maneira mais uniforme. E tantos foram os casos, tantas foram as vezes que isso se discutiu, que o Supremo Tribunal Federal acabou por balizar, de certa forma, a aplicação do princípio da insignificância a partir de vetores, de parâmetros. E quais são esses vetores, quais são esses parâmetros que norteiam aquele que tem que aplicar o direito penal, que tem que trabalhar com o direito penal, principalmente com os crimes de furto, né? São a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica. Doutor Alexandre, qual a consequência ou a repercussão quando um juiz ele considera e aplica o princípio da insignificância? Perfeito, Marina. Quando o magistrado reconhece o princípio da insignificância em um determinado caso concreto, nós teremos como efeito, como consequência jurídica, a atipia, a atipicidade.
Portanto, quando o juiz reconhece a incidência deste princípio bagatelar em um caso concreto, o juiz está dizendo: o fato é atípico. O fato é, Marina, materialmente atípico. E isso não pode ser confundido com impunidade, né? Não, de maneira alguma. Impunidade significa deixar de responsabilizar criminalmente fatos que deveriam ser responsabilizados. No entanto, quando nós falamos em princípio da insignificância, nós falamos de maneira muito consciente e com base na jurisprudência dos tribunais superiores, na não incidência do direito penal, dizendo que o fato deveria ser resolvido com outros ramos do direito. Então, voltando àquele meu exemplo do supermercado, da subtração de um objeto que custa R$5. Este fato poderia muito bem ser resolvido pelo direito privado, pelo direito civil, com a reparação do dano, deixando o direito penal realmente como último recurso. O direito penal só deveria intervir, repito, quando outros ramos do direito não conseguirem resolver de forma satisfatória aquele determinado conflito social. Excelente. Vamos agora assistir um vídeo de mais um caso que chegou à Suprema Corte. O caso é o seguinte: um homem pulou o muro de uma cooperativa de reciclagem em Ibaté, no estado de São Paulo, e tentou levar 2 sacos de lixo. Ele foi preso em flagrante e depois a prisão foi convertida em preventiva. O processo passou por várias instâncias da Justiça até chegar ao Supremo. De acordo com a ministra Carmen Lúcia, verifica-se estar a pessoa em situação de rua, em inquestionável vulnerabilidade econômica e social, sendo reduzido o grau de reprovabilidade da conduta. A ministra afirmou que, evidenciada a insignificância penal dos efeitos antijurídicos do ato tido por delituoso, é desproporcional à imposição de sanção penal e, mais ainda, a decretação da prisão preventiva em pleno período de pandemia do novo coronavírus. A ministra Carmen Lúcia absolveu o homem e revogou a prisão preventiva. Doutor Alexandre, casos como esse chegam com frequência ao judiciário e muitas vezes o custo da tramitação é até maior que o custo da causa do processo. Como evitar que eles cheguem ao judiciário? Há pouco tempo, o STF se debruça em um caso de uma moça que veio a ser absolvida pela subtração de um pedaço de queijo. Então, vejam, nestes casos, Marina, a solução seria a uniformização da jurisprudência. A uniformização da jurisprudência, quiçá com alguma súmula de orientação, talvez até vinculante, e que sirva efetivamente de modelo a ser seguido pelos magistrados na primeira instância e pelos tribunais na segunda. Excelente. Doutor Flávio, quando uma pessoa que cometeu um delito de pequena relevância, furta um pedaço de pão numa padaria, por exemplo, e ela chega na delegacia, o delegado pode decidir soltar aquela pessoa, não registrar a ocorrência, por exemplo? Bem, Marina, enfim, nos termos do que se compreende hoje sobre o tema da insignificância, é muito complicado para que um delegado que receba uma pessoa conduzida pela polícia militar, suspeita de ter subtraído um bem de pequeno valor, que esse delegado não haja em conformidade estrita com o que está previsto no Código de Processo Penal, que é lavrar o auto de prisão em flagrante e manter aquela pessoa presa até que ela seja apresentada ao juiz. Eu sei que o professor Alexandre tem uma obra que ele trata dessa questão e com uma sugestão que me parece interessantíssima, mas que, como eu disse, para o momento atual da compreensão do direito penal e do direito processual penal, infelizmente o delegado, no mínimo, ele vai ter que instaurar o inquérito. E eu só gostaria de reforçar uma questão que nós tratamos no tópico anterior, que não é só o custo do processo em si, em razão de princípio da insignificância, de tratarmos de causas, de fatos penais que envolvam bens de pequeno valor. É o tempo de quem trabalha com isso. Se nós precisamos de um direito penal que atenda, em alguma medida, o reclamo de efetividade, nós não podemos achar que esse direito penal dá conta de todo tipo de crime,
de todo tipo de análise que se faz do crime, principalmente a análise formal. O tempo que nós gastamos com, né, princípios com que poderiam ser aplicados o princípio da insignificância, nós estamos deixando de tratar de outras questões mais relevantes, com lesões mais significativas, a bens jurídicos muito mais relevantes, constitucionalmente considerados. Né? Aquela máxima, né, que o direito penal não deveria se apegar a cuidar de ninharias, né? De mínimos não curia pretor, né? Uma expressão que vem lá dos romanos, que o pretor, que é o julgador, não devia cuidar de ninharias. Então, eu gostaria, se possível, de ouvir o professor a respeito da sugestão que ele faz em relação ao trabalho do delegado e o princípio da insignificância. Excelente. Por favor, professor, pode dar a sua interpretação. O delegado de polícia, ele pode instaurar o inquérito policial por meio do auto de prisão em flagrante ou por uma portaria. No caso de a pessoa ser-lhe apresentada presa, a sugestão é, em constatando que realmente pode vir a incidir o princípio da insignificância, seria, sugestão, o delegado trocar a instauração do inquérito do APF para a portaria. E, neste caso, determinar a soltura daquele investigado, daquele acusado. Antes de irmos ao intervalo, eu chamo uma pergunta de telespectador. O que é furto famélico? Doutor Flávio, o que é o furto famélico? Bom, Marina, o furto famélico, como o próprio nome já sugere, né, ele tem uma previsão legal, o furto de bens que visam a matar a fome, saciar a fome daquele que, né, não tem condições mínimas ali de comprar esse alimento. Então, o legislador penal captou essa ideia, né, dos momentos que a nossa sociedade pode viver, como momentos que as pessoas estão desempregadas, as pessoas estão sem renda e acabam por uma questão de sobrevivência, praticando a subtração de gêneros alimentícios. Então, esse é o caso do que se costuma chamar de furto famélico. E nós vamos continuar esse assunto no próximo bloco, após o intervalo. A gente volta rapidinho. Até já. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre o princípio da insignificância, aquele aplicado a casos considerados de baixo potencial ofensivo, com insignificância da conduta e ausência de perigo social. Sobre esse tema, eu continuo conversando com Alexandre Salim, promotor de justiça do Rio Grande do Sul, e com Flávio Leles, defensor público do estado de Minas Gerais. Doutor Alexandre, em uma decisão recente aqui da segunda turma, o STF decidiu que aplicou, na verdade, o princípio da insignificância para um réu reincidente. O que isso tem de implicação e efeitos dessa decisão? É a questão subjetiva como requisito necessário para a incidência da insignificância. Esta é a grande celeuma que envolve este princípio. Porque, veja, quanto ao réu reincidente, o réu portador de maus antecedentes, o réu que tem personalidade desajustada, que faz desses crimes bagatelares um meio de vida, ele merece, ele faz jus à incidência da insignificância? Pois esta é a pergunta que não quer calar. Sim, existe esta decisão da segunda turma, Marina, mas eu vou além. Existe uma decisão muito importante do plenário do STF. Relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Nesta decisão importante do pleno do STF, foram exaradas duas teses. A primeira tese, a reincidência por si só não pode impedir a incidência do princípio da insignificância, caso que deve ser decidido pelo juiz do caso concreto. É a primeira tese. Quem decide é o juiz do caso concreto, analisando a situação concreta que lhe é apresentada. A reincidência por si só não impede. Segunda tese, se o juiz do caso concreto decidir pelo afastamento do princípio da insignificância e resolver condenar o réu por furto, ele tem que paralisar
a letra C do parágrafo 2º do artigo 33 do Código Penal. Em outras palavras, ele deve fixar o regime inicial aberto. É a segunda tese. Doutor Flávio, o princípio da insignificância é aplicado de acordo com o entendimento de quem julga. Dessa forma, crimes idênticos podem ser analisados de formas diferentes e esse fato não pode causar uma insegurança jurídica? Sim. Infelizmente, isso pode acontecer exatamente por aquilo que o professor Alexandre sinalizou lá no início da sua fala, por uma ausência, né, de uma orientação por parte dos tribunais superiores, ou mesmo de uma edição de uma súmula vinculante estabelecendo parâmetros para que todos possam observar e evitar essa insegurança jurídica. Então, é preciso que esse tratamento, que não, se não vier por lei, mas que os tribunais superiores confiram àqueles que têm que trabalhar com isso no primeiro e no segundo grau de jurisdição parâmetros subjetivos e objetivos para a aplicação do princípio da insignificância, evitando, assim, essa insegurança, essa diversidade de tratamento. Doutor Alexandre, quando há casos de corrupção, por exemplo, um fiscal de trânsito que pede uma propina, pode ser aplicado o princípio da insignificância? Esta é uma questão muito interessante, Marina. Nós temos, inclusive, um entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, do STJ. É a súmula 599, dizendo não, Marina. Neste caso, não incide o princípio da insignificância. E há uma justificativa teórica, filosófica aqui. Veja, quando nós falamos em crimes praticados por funcionário público contra a administração pública, o que se protege, o que se tutela em termos de bem jurídico, não é só o patrimônio público, é também o patrimônio público, mas ainda a moralidade administrativa. E a moral administrativa, claro, é insuscetível de qualquer valoração. Doutor Alexandre, em casos de violência doméstica, pode ser aplicado o princípio da insignificância? Atenção, né? Violência doméstica contra a mulher, porque aí nós falamos da incidência da Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006. A resposta, de acordo com os tribunais superiores, de novo, é não. E, mais uma vez, nós temos um entendimento sumulado, súmula 589 do STJ. Não incide o princípio da insignificância no caso de crimes ou contravenções praticados contra a mulher no âmbito doméstico e familiar. Doutor Flávio, o senhor quer também fazer uma interpretação a respeito dessa situação? Sim, muito bem explicou o professor Alexandre. E uma outra questão que talvez até antecede essa é que o crime cometido com violência, né, qualquer que seja o crime cometido com violência, né, já se tende a afastar a aplicação do princípio da insignificância. Né? Então, e com mais razão de ser, em razão de uma política criminal necessária hoje, também quando envolve violência doméstica familiar contra a mulher. E a nossa produção recebeu mais uma pergunta de telespectador. Vamos ver? Após ser absolvido com base no princípio da insignificância, a pessoa fica com restrição judicial? Doutor Alexandre, após a pessoa ser absolvida pelo princípio da insignificância, ela fica com restrição criminal? Não, Marina, não, de maneira alguma. A restrição criminal ou os antecedentes criminais só existem em caso de condenação. E eu digo mais, condenação definitiva, leia-se transitada em julgado, leia-se esgotamento de todos os recursos conforme a atual interpretação do STF. Não há qualquer restrição na absolvição e o princípio da insignificância conduz à absolvição. Doutor Flávio, na sua opinião, a crise social que a gente vive hoje aumenta a quantidade de casos como esses que chegam aos tribunais? Sim, Marina, infelizmente é uma correlação natural, né? Se temos 33 milhões de brasileiros passando fome, se temos 10, 11% da população desempregada, é desesperador, eu imagino, para um pai de família, né, chegar a um horário de voltar para casa, onde ele procurou emprego o dia inteiro, onde ele
trabalhou em empregos informais, né, o dia inteiro e não ter o que levar para casa. Então, isso tudo fomenta os crimes contra o patrimônio. E o furto é o que mais, né, recorrentemente a gente identifica nessa hipótese de uma relação direta de pobreza, de miséria, de desemprego e a aplicação do princípio da insignificância em razão da prática do furto. Vamos à nossa última pergunta de um telespectador. Como surgiu o princípio da insignificância? Uma ótima pergunta, né? De cunho bastante histórico-jurídico. O princípio da insignificância, ele tem os seus primeiros apontamentos na Roma Antiga. Há um brocardo latino, citado pelo professor Flávio, que é minima non curat pretor. Ou seja, o pretor, que é o pretor, o juiz na Roma Antiga, ele não tem que se preocupar com ninharias, com insignificâncias. E isto, claro, surgiu lá atrás no âmbito do direito privado, mas tem grande aplicação hoje no âmbito do direito público, sobretudo no âmbito do direito penal. Um dos princípios que hoje informa o direito penal é o princípio da subsidiariedade. O direito penal é a última ratio. O direito penal, repito, ele só pode intervir, porque vejam, nenhuma forma de intervenção do Estado é tão drástica, é tão radical quanto a intervenção penal. Porque só com a intervenção penal o Estado pode nos privar da liberdade. E isso significa que o penal é a última ratio. O penal só intervém quando outras esferas de controle social, outros ramos do direito que sejam, não conseguirem de forma satisfatória resolver o conflito social. Doutor Flávio, como que o senhor avalia a aplicação desse princípio hoje? O senhor acredita que ela está sendo efetiva? Sim, eu vejo que nós temos a aplicação tanto no primeiro grau quanto no segundo grau e nos tribunais superiores do princípio da insignificância. Há ainda, infelizmente, uma resistência por parte de alguns julgadores, de algumas julgadoras, em relação à aplicação do princípio da insignificância. Em razão de alguns pontos que nós abordamos aqui, de que ele fomentaria a impunidade, do que ele é um princípio de uma aplicação errática, exatamente aquele, né, fato de que para alguns se aplicaria, para outros não se aplicaria. Mas isso não, essas dificuldades, essas eventuais mazelas, elas não têm o condão de fazer com que a gente retroceda ao ponto de negar a aplicação do princípio da insignificância. Pelo contrário, eu avalio que elas devem nos impulsionar a criar parâmetros do ponto de vista normativo ou jurisprudenciais, com súmulas orientativas ou súmulas vinculantes, que façam com que fique mais claro para o aplicador do direito, para aquele que trabalha com o direito, né, a incidência do princípio da insignificância. É preciso avançarmos na construção de mecanismos para aplicar o princípio da insignificância. Doutor Alexandre, o princípio da insignificância também pode ser aplicado no âmbito da justiça militar? Esta é outra ótima pergunta, Marina, e há uma celeuma também sobre este tema. Porque quando nós pensamos em justiça militar, pensamos em toda uma ideia de ordem, de hierarquia. Então, veja, qualquer fato, por menor que seja, sempre ofende a instituição militar como um todo. Então, seria, por assim ser, reprovável, o que afastaria o princípio da insignificância. Mas o que muitos não sabem é que o princípio da insignificância, que não tem previsão legal no nosso Código Penal, é algo que vem da doutrina e da jurisprudência. No Código Penal Militar, que é o Decreto-Lei 1001 de 69, ele está previsto de forma expressa lá na lesão corporal. O artigo 209, parágrafo 6º do CPM, Código Penal Militar, vai dizer que no caso de lesão levíssima, o juiz militar pode acabar aplicando somente em detrimento da seara penal a seara administrativa. Ao invés de aplicar pena criminal, aplicar só sanção disciplinar. Então, nós temos um assunto polêmico, existem duas posições, mas com previsão legal expressa no caso da lesão levíssima.
E nós chegamos ao final de mais um programa. Eu agradeço a participação do Dr. Alexandre, Dr. Flávio. E eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!